Após o turbulento ano de 2020, finalmente chegamos a 2021. E como primeiro vídeo do ano, nada mais justo do que fazermos algumas previsões do que pode acontecer para a economia do mundo, do nosso país e o que você deve ficar de olho em matéria de investimentos. Meu nome é Eric Luiz e hoje nós vamos falar do que pode acontecer em 2021. Nesse vídeo eu vou te falar os possíveis cenários para a economia global e para o Brasil. Vou te falar também as possíveis oportunidades de investimentos e o que você deve ficar atento nesse ano. Só isso eu acho que já merece seu curtir aqui no vídeo. E o mais importante, que você se inscreva no canal e clique no sininho, que assim toda vez que eu publicar um vídeo novo de economia ou de investimentos, você será avisado na hora. E me segue no Instagram e no Facebook, que lá eu posto outros conteúdos a respeito do mercado financeiro, bolsa e valores, ações, fundos imobiliários, finanças pessoais e economia de modo geral. O ano 2020 nos mostrou que fazer previsões para um ano é um verdadeiro desafio. Afinal, quem imaginaria que tudo aquilo que iria acontecer, não é mesmo? Mas imaginando que o pior já passou e que 2021 possa ser no mínimo mais tranquilo que 2020, vamos analisar os pontos que o investidor deve estar ligado em 2021 e quem sabe até as possíveis oportunidades. E é importante dizer que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento. Aqui nós falaremos sobre as possíveis oportunidades e os possíveis cenários para o ano 2021. Começando pelo cenário político global. Muitos países já começaram com a vacinação. Esse vai ser um processo que demandará ainda tempo, especialmente porque a maioria das vacinas precisará de 2 doses. Com o passar do tempo e mais países conseguindo vacinar uma boa parte de sua população, as coisas devem começar a voltar à sua normalidade, fazendo o consumo voltar a crescer. Uma grande parte dos países precisou se endividar para bancar políticas de auxílio à sua população durante os momentos críticos da pandemia. Isso poderá sim ser um problema a nível global, especialmente por diminuir as armas que os países teriam para utilizar como forma de estímulos à retomada das suas economias. Na Europa, tivemos a conclusão da saída do Reino Unido da União Europeia. Apesar de, no fim de toda a novela, o bloco ter se entendido com o Reino Unido, ainda não sabemos como isso irá impactar na economia de ambos os envolvidos. O impacto negativo para o Reino Unido já pode ser previsto. A China, sem dúvida, sai fortalecida dessa pandemia, o que pode voltar a impulsionar as commodities durante o ano 2021. Com a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos, os atritos entre os dois países devem diminuir, beneficiando ainda mais a economia chinesa. Devemos então ficar de olho em empresas do setor de commodities e exportadoras de alimentos. E por falar nos Estados Unidos, não era esperado, mas aconteceu. O Partido Democrata conseguiu maioria no Senado. Com a Câmara e o Senado democratas, Biden deve conseguir aprovar as suas pautas mais facilmente. Com isso, as empresas do setor de tecnologia podem ser afetadas pelo aumento dos impostos. Por outro lado, as políticas de aumento do consumo podem beneficiar outros setores da economia americana. Além disso, deve haver um fluxo de investimentos estrangeiros ingressando em países emergentes, fazendo com que o dólar caia no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. E por falar em Brasil, o ano aqui promete ser agitado. Em fevereiro, temos a eleição para a presidência da Câmara e do Senado, o que pode determinar o andamento das pautas importantes, como a tão desejada reforma administrativa e a tão esperada reforma tributária. Mas o maior problema a ser resolvido, sem dúvida, é a questão fiscal. Com a menor arrecadação e um grande aumento dos gastos devido à crise de 2020, sobrou para 2021 pagar essa conta. As reformas seriam uma saída, mas o futuro delas ainda é incerto. Fica aqui um belo ponto de interrogação de como o nosso governo irá contornar essa situação. Outro possível problema é como a economia vai reagir com o fim do auxílio emergencial e o fim do auxílio para a manutenção dos empregos. Ainda é incerto que a economia possa começar a criar empregos já no início do ano. Em 2020, pudemos ver a taxa Selic em históricos 2% ao ano. Isso em 2021 deve mudar. Com o aumento da inflação, especialmente dos alimentos, é bem provável que teremos um ou mais aumentos da taxa Selic durante o ano. Lógico que não veremos tão cedo uma taxa de 2 dígitos, como era no passado, até porque o governo utiliza a Selic como uma forma de estímulo ao consumo, o que é essencial para a nossa economia nessa retomada.
Uma taxa mais elevada poderia sim fazer com que os investidores e fundos imobiliários olhassem para a renda fixa. Mas para isso, a Selic precisaria de um aumento bem expressivo, o que não deve acontecer. Agora, falando de investimentos. Sim, a renda fixa continuará pagando pouco. Mesmo com um possível e provável aumento da Selic, ele não deve ser suficiente para tornar a renda fixa interessante novamente. Agora, o aumento da concorrência entre as fintechs deve gerar oportunidades, como que já vimos em 2020, de retornos na casa dos 210% do CDI. Como a sua reserva de emergência deve estar em um investimento com liquidez imediata e rentabilidade garantida, você deve ficar atento a possíveis oportunidades entre essas instituições. Em matéria de fundos imobiliários, vale destacar que o mercado continuará aquecido em 2021 e com o IFIX ainda não tendo se recuperado da queda de 2020, abre espaço para boas oportunidades, dando destaque para os fundos de hotéis e de shoppings, que mais foram impactados durante a pandemia. Muitos fundos desses setores ainda estão descontados e vale a pena o investidor olhar com atenção se ele acredita na retomada da economia durante o ano. Agora, isso vai depender também de quando teremos uma vacinação efetiva aqui no Brasil. Já sobre o mercado de ações, abrimos o ano com o índice Bovespa no topo histórico. Mas nem todos os setores já se recuperaram do tombo de 2020. Os setores de commodities e exportação de alimentos, como já dito anteriormente, devem ser os mais beneficiados. Mas uma retomada da economia pode também trazer recuperação para os setores de aviação e turismo, que ainda estão patinando e não se recuperaram do ano 2020. Outro setor que ainda não voltou aos patamares de 2019 é o setor bancário. Com a diminuição dos pagamentos de dividendos, muitos investidores abandonaram o setor, mas isso deve mudar com a retomada dos pagamentos de dividendos mais vigorosos. Além disso, o grande número de IPOs visto em 2020, que é quando uma empresa abre seu capital na bolsa, deve se repetir em 2021. A Bolsa Brasileira já conta com uma lista de empresas interessadas em abrir seu capital durante esse ano. E ainda temos o setor de fundos de investimentos. Dentre os diferentes tipos de fundos, eu destaco os fundos multimercados, que possuem uma boa liberdade para fazer estratégias, tanto pensando em proteção de possíveis quedas do mercado, como de ganhos com possíveis altas. Inclusive, se você não conhece esse tipo de investimento, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um vídeo que eu fiz, falando tudo sobre fundos de investimentos. E por fim, temos as criptomoedas, com destaque para o Bitcoin, que se valorizou cerca de 419% em 2020. Ele pode continuar subindo mais esse ano? Pode, e até é interessante você ter uma parcela mínima de sua carteira em criptomoedas. Mas é importante dizer, cuidado para não entrar nele no final da festa. Assim como já aconteceu no passado, ele pode também despencar. Então, se você acredita que ele pode continuar subindo, ok, pode investir, mas coloque uma parcela mínima da sua carteira nele. O ano 2021 tem tudo para ser um ano de retomada, mas isso não quer dizer que não teremos fortes emoções pela frente, principalmente em nosso país. Com os problemas fiscais pela frente e uma vacinação ainda incerta, é exatamente por isso que o investidor deve ficar atento às mudanças do mercado e sempre diversificar a sua carteira. Eu espero que no final desse ano o vídeo possa ser sobre como o ano foi bom para o mercado e para os investimentos. E é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. E me conta o que você espera para o ano 2021? A bolsa continuará subindo? E as criptomoedas? Comenta aí, galera! E não esquece de deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com a galera. E é isso aí, galera! Valeu e até o próximo vídeo!